Flamengo avançando na contratação do meia Marcos Antônio da Lazio. O que eu soube? Lembra que eu falei para vocês que o Flamengo enviou uma proposta, a Lazio respondeu com uma contraproposta, o Flamengo iria debater internamente. O Flamengo debateu internamente e eles estão dispostos a aceitar aquilo que a Lazio propôs. E o que a Lazio propôs? Eu não vou falar em números porque a fonte me pediu para não falar, mas eu vou falar qual é o modelo da operação. É um empréstimo com uma obrigação de compra se ele atinge metas estabelecidas em contrato. Caso não atinja essas metas, o Flamengo continua com a opção de exercer a compra. Vou dar um exemplo aqui. Marcos Antônio emprestado ao Flamengo por 1 ano. Se ele jogar pelo menos 40... Isso é um exemplo, eu não estou dizendo que essa é a proposta. Se ele jogar pelo menos 45 minutos em 30 partidas na temporada durante esse 1 ano, o Flamengo é obrigado a comprar. Ah, mas ele não atingiu isso, mas o Flamengo quer ficar com o jogador. O valor continua como opção, o Flamengo pode exercer. Não precisaria negociar com a Lazio a compra do atleta. Fica ali como uma opção estabelecida em contrato. O que eu posso dizer para vocês é, o Flamengo avançou, Flamengo e Lazio já falam a mesma língua, digamos assim. O jogador topou o projeto do Flamengo, o jogador quer jogar no Flamengo, já conversou com seus empresários, já conversou com a diretoria da Lazio, deixou claro que topa vir para o Flamengo. A Lazio não conta com o jogador para a disputa da temporada, jogador que foi emprestado ao PAOK, que retorna agora, embora tenha contrato longo, a Lazio não quer contar com o atleta, não conta com o atleta, tanto é que não está dificultando. E está negociando o jogador junto ao Flamengo. Então, o meia Marcos Antônio, de 24 anos, está muito próximo de se transferir para o Flamengo por empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja metas, que se torna opção, caso ele não atinja, aí o Flamengo terá a opção de comprar por aquele determinado valor ou não. Mas, de fato, o Flamengo está muito perto aí de contratar o meia Marcos Antônio junto à Lazio. E agora, torcedor rubro-negro, eu quero saber de você. Gostou desse nome? Aprova a chegada do jogador? Muita gente me diz que ele chegaria para poder ser uma opção ao Gerson, por exemplo. Ele pode fazer aquilo que o Gerson consegue fazer hoje no meio de campo do Flamengo, muitas funções dentro de campo. Então, não chegaria para ser titular, chegaria para brigar por uma vaga, mas a ideia é essa, o Flamengo quer ter 2 times. Não tem isso, é muito difícil um jogador ser contratado com garantia, entre aspas, que será titular. Tudo bem, o De La Cruz era um deles, porque a gente sabe que o De La Cruz foi contratado para isso. Mas o Marcos Antônio chega para brigar por uma vaga no time titular e, na minha opinião, agrega demais. Conversando com pessoas, vendo vídeos, analisando, conversando com italianos que acompanharam a carreira dele desde quando ele chegou a Lazio. É um jogador que pode agregar demais e, além de tudo, é jovem, 24 anos, perfil que o Flamengo gosta bastante, caso ele se destaque. E lembrando, é uma operação no mesmo molde que o Flamengo fez aí com muitos jogadores. Vamos lá, Pedro foi assim, o próprio Gabigol foi assim, inicialmente o Kennedy foi assim, não deu certo, o Flamengo devolveu ao Chelsea. Vários jogadores vieram por empréstimo como uma opção ou obrigação, e aí o Flamengo, enfim, ele decide depois. Mas tá certo o Flamengo tentar o empréstimo desse jogador, se der certo, ótimo, se não der certo, apenas devolve ao time italiano. Galera, atualização sobre Marcos Antônio. Já tem, ok, da Lazio, do Flamengo, jogador. O que está acontecendo agora? Eles estão debatendo, por exemplo, forma de pagamento que o Flamengo teria que fazer caso o Marcos Antônio cumpra as metas estabelecidas e se torne uma obrigação de compra, ou caso não seja uma obrigação de compra, se ele não bata as metas e o Flamengo quiser comprar, optando pela opção de compra, como que seria essa forma de pagamento? São detalhes, são ajustes. E a informação que eu tenho, a Marcos Braz tem mantido contato direto com Marcos Antônio. Marcos Antônio tem deixado muito claro o desejo dele, que é um desejo muito grande de vestir a camisa do Flamengo. Para ele seria um sonho, ele sempre deixou isso claro para a diretoria do Flamengo. No caso, para o Marcos Braz, quem está no comando dessa negociação junto com os representantes do atleta. Mas a Lazio já deu ok, questão de ajustes ali. O que eu posso dizer para vocês é, na minha visão, conhecendo aí mercado da bola, acompanhando muito bastidores de negociação, eu acho que é questão de tempo para o Flamengo acertar a contratação desse atleta, até porque nos bastidores do Flamengo já tratam até, já conversam sobre anúncio, essas coisas. Então, galera, questão de tempo, pelo menos na minha visão, para o Flamengo
acertar a contratação do meia Marcos Antônio junto ao Lazio por empréstimo, e seria um empréstimo de 1 ano. O Flamengo até tentou 18 meses, mas a Lazio não gostou muito, porque seria o retorno dele, caso ele não ficasse no Flamengo de maneira definitiva após o empréstimo, seria em janeiro, o que não é na janela de transferência ideal para os clubes europeus retornar, pegar de volta um jogador assim no meio da temporada. Então seria um empréstimo de 12 meses, ou seja, começando agora no meio de 2024, indo até o meio de 2025. A relação Flamengo e Gabigol vive os últimos dias. O adiamento do julgamento dele só adiou a decisão do futuro dele. A verdade é essa. E um clube que está interessado é o Palmeiras, segundo a imprensa paulista, e segundo o site Nosso Palestra, um site especializado em notícias do Palmeiras, Abel apoia Gabigol no Palmeiras, mas aliados de Leila contestam. O Alviverde monitora o ídolo do Flamengo e já tem um ok do técnico português que gosta das características de Gabigol e entende que ele agregaria muito ao elenco. Por outro lado, conselheiros próximos à presidente Leila Pereira desaprovam a contratação por alguns motivos, entre eles o histórico de provocações de Gabigol ao Verdão. O Palmeiras adota cautela, mas já deixou claro ao staff do atacante que tem interesse em abrir negociações. Além do Palmeiras, eu cravo, sem medo de errar, o Cruzeiro vai forte no Gabigol. Isso eu cravo porque uma pessoa da diretoria do Cruzeiro me garantiu: Vene, o Pedrinho, o novo presidente da SAF, o novo dono da SAF do Cruzeiro, gosta demais do Gabigol, sempre gostou do Gabigol. E ele está enxergando nesse momento a melhor possibilidade de contratar Gabigol. Ou vocês têm dúvidas que ele, de fato, não vai oferecer uma boa grana ao Gabigol? Gente, eles iam pagar ao Dudu 4 anos de contrato, 2,5 milhões de salário durante pelo menos 4 anos de contrato. Um jogador que recém voltou de uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia. O Gabigol vive um péssimo momento fisicamente, taticamente, tecnicamente? Sim. Mas é óbvio que seria uma contratação que chamaria atenção, e muito, em qualquer clube brasileiro ou no exterior também. Então, Palmeiras e Cruzeiro certamente. O Palmeiras, eu não vou dizer certamente, porque é uma informação do site Nosso Palestra, mas o Cruzeiro, eu cravo, sem medo de errar, que vai forte no Gabigol após o resultado do julgamento dele, que ainda não tem data para acontecer. Hugo Souza aguarda apenas finalização aí da troca de documentos entre Flamengo e Corinthians para poder viajar, se apresentar ao Corinthians. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Hugo Souza, ele se destacou no Flamengo, mas depois ele não teve, pelo menos na minha visão, uma força mental para saber lidar com as cobranças da torcida do Flamengo. Lá no Corinthians, ele vai ter que ter esse lado mental, essa força mental. O Corinthians vive um momento terrível, gente. Está na parte de baixo da tabela, está devendo. Olha só, saiu a notícia hoje que a FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas, o meio argentino. O valor da indenização é o que o Rojas teria recebido até o fim do contrato com o Corinthians, que ia até junho de 2027. A FIFA poderia ter imposto um transfer ban ao Corinthians, mas ainda não fez isso. O clube tem 45 dias para pagar 40 milhões de reais ou recorrer ao CAS. Se não fizer nenhum dos dois, ficará impedido de contratar jogadores por 3 janelas ou até pagar a dívida. Além disso, hoje, quinta-feira, teve invasão séria no CT do Corinthians, torcida invadindo, quebrando coisa. Gente, é uma pressão muito grande. Você que é torcedor do Flamengo, enfim, Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. É muito grande a pressão. E o Hugo Souza precisará ter força mental para saber lidar com essa cobrança. Nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do Mercadão da Bola Rubro-Negro. Isso porque o Flamengo está a detalhes de acertar a contratação do meio-campista Marcos Antônio por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Muito bom jogador, o atleta de 23 anos, é um segundo De La Cruz, vamos dizer assim,
É um novo motorzinho que o Flamengo terá nesse time do Flamengo. Ele faz diversas funções. É um jogador que teve indicação direta do técnico Tite. O técnico Tite conta com o jogador, gosta do jogador e o Flamengo está fazendo esses esforços para contratar o Marcos Antônio. Eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acham sobre essa vinda do Marcos Antônio ao Mengão? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu gosto muito do jogador e vamos torcer para que ele faça muito sucesso aqui no Flamengo. Agora, antes de finalizar, também quero atualizar vocês sobre a possível chegada de Facundo Pelistri no Flamengo. Isso porque o Cruzeiro está preparando uma oferta milionária com um salário de 2,5 milhões e meio. 2 milhões e meio para o atacante Michael. E assim, o Flamengo não vai entrar em leilão. A prioridade dessa diretoria do Flamengo é contratar o Michael. Só que o Michael, pelo que tudo indica, vai jogar no Cruzeiro por esse altíssimo salário que o time mineiro está oferecendo ao Robozinho. O empresário, até o empresário do Michael, disse que o melhor caminho do Michael nesse exato momento é jogar no Cruzeiro. Nação, estamos falando de 2 milhões e meio de contrato. Quem não vai jogar no Cruzeiro com esse valor, com esse salário? O Pedro Lourenço, que é o dono da SAF atual do Cruzeiro, está colocando dinheiro na mesa. E assim, o Flamengo não vai entrar em leilão. E sendo assim, há uma imensa expectativa de agora o foco, o rumo, virá completamente para o uruguaio Facundo Pelistri. Muito bom jogador, ele é versátil, joga tanto pela direita, tanto pela esquerda. É um atleta assim que me agrada e me agrada muito. Mas eu quero saber também os comentários, a opinião de vocês. O que vocês acham? Será que o Flamengo tem que entrar na briga para contratar o Michael ou focar agora 100% no Facundo Pelistri, que é mais novo que o Michael, pode dar um retorno dentro de campo gigantesco? A gente gosta, todo mundo gosta do Michael, só que o Flamengo não vai entrar em leilão. E assim, o Facundo Pelistri é muito mais barato do que o Michael. Essa que é a verdade. Então é isso, nação. Quero saber. Todos os comentários de vocês são super importantes para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto e eu prometo responder a cada um de vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!